Veja, vamos pegar alguns pontos interessantes e comentar eles. Vocês conseguem compreender, né, vislumbrar o sentido dessa palavra? Né? Considerando a afirmação Ekankar Satnam, tudo nasce do Um, e o Um é a identidade de tudo, significa que a identidade última de cada ser é o infinito e é uma só. Portanto, fundamentalmente, todos são um. Ok? Agora, a comunicação é a possibilidade de experienciar essa unidade. Experienciar essa unidade dentro do movimento da vida na multiplicidade. A comunicação é uma ponte para cancelar tudo que na multiplicidade poderia gerar um distanciamento, ou um afastamento, ou até um esquecimento da consciência una, do um em tudo. Né? Comunicação é um movimento, então, de vivenciar o mesmo. Por isso disse ser o um em movimento, né? Ser o um na ação. Né? Ou seja, o um antecede o múltiplo, então o um antecede a criação. Mas quando a criação aparece, o múltiplo aparece, o um continua subjacente, presente e com Ekankar Satnam, né? Tudo nasce do um e o um é a identidade, é o verdadeiro ser em tudo. Satnam. Isso, a comunicação é a convocação dessa consciência de ser um. Comunicação, se a gente quisesse entender, brincar com essa palavra, comum, com um na ação. Com um na ação. Sendo um na ação. Né? Estar na mesma ação. Estar em comum na ação. Estar conjuntamente na ação. Ou seja, é uma busca de experienciar o mesmo. Né? É o que se busca com a linguagem. Estabelecer a mesma experiência. A linguagem é uma ponte, é uma tentativa de criação de unidade na vivência, na experiência. Né? Comum na ação. Comum na ação. A linguagem faz essa conexão para puxar. Então, quando alguém descreve, quando alguém fala, ele está trazendo uma perspectiva do que está acontecendo, para que o outro enxergue o mesmo e ambos vivam o mesmo. Ou que o outro, por sua vez, diga como ele vê, o que ele está vivendo. E então, possa emergir uma unidade no encontro das duas falas. Trazer uma experiência comum para ambos. Os pontos de contato. Né? No nível mais profundo dessa linguagem, não existe nem mesmo a necessidade de falar. É a vivência completa do um e a palavra é dispensada. Tem um poema do Rumi que fala isso, né? Já que todos somos um, falemos sem usar as palavras. Ninguém fala consigo mesmo em voz alta. É assim que o Rumi fala. Já que todos somos um, então... Agora, essa é a vivência. Né? Rumi, se quem quiser pesquisar, teve um encontro de Rumi, talvez um dos momentos registrados mais incríveis dessa comunhão silenciosa, foi entre o Rumi e o mestre dele. Rumi já era um grande mestre sufi e professor de uma espécie de universidade, né? Quando um mestre enigmático e um tanto sem saber de onde apareceu, surge na cidade. E ele vai até Rumi, e aí tem várias versões desse encontro. Numa delas, ele pega todos os livros de Rumi e joga no poço. No outro, ele queima. Enfim,
São várias versões. O que ele está dizendo é que ele arrastou, digamos, o Rumi para uma experiência além das palavras. E ele fez de um modo impactante. Versões disso. O que ocorreu, só para exemplificar, foi que ambos entraram numa unidade silenciosa e ficaram muito tempo ali, sentados, meditando sem falar nada. Sendo um em duas formas. Sendo uma única consciência em dois corpos. Esse é o ápice da comunicação. Isso é mais do que comunicação, né? Isso é a realização plena da comunicação, né? A comunicação, portanto, se realiza plenamente quando ela ocorre a vivência de unidade no silêncio. E por que o silêncio? Porque a palavra se torna desnecessária. Estando no silêncio, o falar poderia não conseguir ocultar a unidade. Se está completamente enraizado no silêncio, o falar não interrompe essa consciência de unidade. Então, poderiam também conversar. Mas, como ninguém fala consigo mesmo em voz alta, alguns falam talvez, então eles estavam falando desse outro modo em silêncio. Então, mas quando não há essa completa imersão na consciência do ser um, a fala se torna uma busca de experienciar, e de aproximação, e de atração para essa experiência de ser um. Então a linguagem, ela cria um contexto, né, de realidade próprio da linguagem mesmo, mas relacionado a uma realidade que independe da linguagem, que é a experiência silenciosa. Mas ela se expressa na palavra, ou ela ganha forma na palavra. E a palavra se torna ela mesma a realidade. E ambos, quando conseguem estar em completa sintonia na palavra, ambos vivem o mesmo. Então, uma palavra, uma poesia, uma fala, ela estabelece um campo de significados, né, que o outro, na escuta silenciosa, meditativa, pode vivenciar aquela realidade dita na palavra. Isso é a comunicação. Então a comunicação, ela implica uma experiência de realidade e uma fala que transborda dessa experiência. E não atrapalha essa experiência. Ela apenas exala, assim como a fragrância não atrapalha a flor. Ela simplesmente exala. A realidade da flor continua existindo quando a fragrância se espalha. Da mesma maneira, a experiência na qual um está estabelecido, ao se exalar, né, na palavra, ela apenas se expande. Como disse uma conversa entre um filósofo e um ocidental alemão e um japonês, e eles estão falando sobre a linguagem. E eles estão falando sobre que palavra é usada para a linguagem no Japão, o alemão quer saber. E eles estão falando, e eles são muito cuidadosos com a palavra, de tal maneira que o japonês não quis falar. Porque se ele falasse, não iria haver essa vivência por parte do seu interlocutor daquilo que ele ia dizer. Ele iria interpretar de um modo que não seria a realidade mesmo. Então ele não falou, eles foram conversando longamente. Depois, lá, um bom tempo adiante na conversa, o japonês fala, agora dá para dizer como é linguagem em japonês. Daí o alemão fica todo atento para escutar. Ele fala, é a fragrância de uma flor do pessegueiro. Isso é a linguagem. É uma fragrância. É algo que te faz sentir, te puxa para dar atenção para algo. Então a linguagem é uma fragrância, é uma chamada de atenção, é um dizer, olha para cá, observa isso. É o que te leva a olhar. Então a linguagem, ela te puxa para dar atenção para a fonte de onde emana essa fala. E então é possível, na escuta atenta, acessar
a realidade de onde emerge essa fala. E que não é diferente, assim como a flor e o aroma são o mesmo. Não existe o aroma sem a flor. E a flor, inevitavelmente, emana o seu aroma. Assim, o ser humano pode viver uma realidade completamente visceral e, inevitavelmente, ele fala. O ser humano é alguém que existe na linguagem. Pode ser, não falar já é linguagem. Sempre é linguagem. O corpo é linguagem. O olhar é linguagem. O gesto é linguagem. Tudo é linguagem. Sempre já se está dizendo. Não tem um momento que você já não esteja dizendo. Só por existir já está dizendo. A forma já está dizendo. Tudo já está dizendo. Então, comunicação é uma possibilidade de vivenciar o um na ação, dentro da multiplicidade. E quando se usa palavras, é preciso entender, então, esse sentido fundamental da comunicação. Quando você fala, você está lançando essa ponte ou essa chamada para vivenciar o mesmo. E o que é isso que você fala? O que é que você fala? Como é a sua fala? De onde vem o que você fala? E para quem você fala? Que outro é esse? É tão outro assim? A linguagem está buscando exatamente ultrapassar a ideia de outro e chegar na experiência do mesmo, do um. Então, veja que é preciso cuidado na linguagem. Aqui, ó. É preciso compreender o outro. E aqui fala de outro como, esse outro como a diferença, claro, né? Então nós temos sempre, simultaneamente, a identidade e a diferença. A identidade é o um, a diferença é o modo como esse um aparece em cada forma. É diferente, são diferentes, né? A partir da unidade, na perspectiva da unidade, você acolhe a diferença, compreende a diferença, considera a diferença num modo de acessar o um que se expressa naquela diferença. Entende? Então, quer dizer, em cada pessoa você compreender como é que funciona, o que são os elementos psicológicos, as resistências, os conceitos, os preconceitos, os padrões, o estado emocional, vários aspectos que constituem a diferença. No entanto, na base dele está o um, o mesmo. Então, ao considerar o outro, considera tudo isso, considera o um e considera todo esse território das diferenças, né? E leva isso em conta quando fala. Não se fala com quem. Então, isso significa que a comunicação envolve uma conexão a partir do um que busca cancelar, né, aquilo que esteja criando uma distância e busca aproximar de uma vivência única, né, no plano essencial. E quando o outro responde, ele responde do seu modo e ele cria uma realidade que é diferente. Então, como você lida com a diferença da própria fala de um e de outro? Com ideias diferentes, com pontos de vista diferentes, com conceitos diferentes. Como você considera o outro? Se você não considera o outro, você não tem como falar. Você tem como falar, mas você vai falar algo que vai aumentar a distância, às vezes, muitas vezes, ao invés de aproximar. Então é bem importante a comunicação, né? E atualmente, né, as pessoas se comunicam mais do que eu acho em qualquer outra época, com a palavra, através da escrita, através da internet. Se comunica muito, gente, escrevendo, né? Se comunica demais. Antes as pessoas falavam muito menos. Você não tinha internet, não tinha celular, você falava muito menos, ficava mais tempo em silêncio. Falava com algumas poucas pessoas só. Também não escutava muita coisa, bem antigamente não tinha rádio, não tinha televisão, tá entendendo? Só escutava os pássaros, né? Que ótimo, né? Escutava os pássaros, escutava as pessoas com quem você convivia mais e o mundo estava ali.
Como era quando eu fui criança, uma vez nessa encarnação, eu vivi num lugar assim. Eu vivi com... E só tinha bastante animal. E tinha pouca gente. E ficar muito tempo com as vacas. Mais conectados. E com o céu. A primeira experiência de meditação é deitar na grama e ficar olhando o céu. E ver os pássaros voando. Eu faço isso. Então, assim, atualmente a gente se comunica muito mais. Então, nós temos mais estímulos. Então, é preciso resgatar a consciência da comunicação. A gente está se comunicando e nem se dá conta, às vezes. Então, resgatar essa consciência da comunicação, a consciência que você já está sempre dizendo, né? E o que é isso que você está dizendo e para quem. Isso é fundamental considerar. Então, isso aqui. Conhecimento que você tem da pessoa. Agora, se você quer, se a intenção da comunicação é realmente algo que faz jus ao nome comunicação, ela precisa considerar o outro. Essa consideração da condição do outro, né, em termos diversos, energéticos, conteúdos, nível de conhecimento sobre o que for falado, conceito, preconceito, resistência, tudo isso ser considerado, então, a fala acontecer. Isso essa característica amorosa, né, que está colocada aqui da comunicação, ela é muito essa característica empática, essa coisa de fazer vínculo. Porque acolher o outro tal como ele aparece é empatia, né, é estabelecer conexão. E então enxergar esse outro, enxergar esse um que está além do outro também. Então enxergar a unidade e a diferença ao mesmo tempo. E poder então se comunicar para atravessar a diferença e experienciar a unidade. E para você atravessar a diferença, gente, para atravessar a diferença não é cancelar a diferença não será cancelada, entendeu? Na marra, por exemplo, com dogma, com imposição, com pressão. Não é. Aconteceu num grupo, né? Aconteceu essa semana, 7, 8 dias atrás, aconteceu num grupo do WhatsApp, de um curso lá do Rio, que eu dei há 3 anos atrás. Aconteceu que dentro esse grupo é muito ativo, um dos grupos que mais se manteve fazendo prática, né, e procurando crescer dentro do estudo e da prática do Kundalini Yoga. Eles se encontram mensalmente, fazem um sadhana, combinam quem vai dar aula, tem um tema de estudo, todo mês eles fazem isso. Né? Bem unido o grupo nesse sentido. Mas tem grandes diferenças de pontos de vista entre umas 2 pessoas, pelo menos, bem diferentes das outras. Em vários sentidos, e em outros sentidos muito parecidos. Mas em alguns aspectos bem diferentes. E essa pessoa se comunicou com a turma sobre questões políticas. Se comunicou com a turma de uma maneira inacreditavelmente inoportuna e completamente equivocada na forma de se comunicar. Gerou um problema. Por questões políticas. A posição política dela, vocês podem imaginar. Ela viajou comigo para a Índia. E ela é uma pessoa muito legal, muito generosa, muito amorosa. Tudo. E foi bem legal a viagem com ela, foi até divertida a viagem com ela. Tudo. E ela é professora de yoga, mas ela tem uma formação, digamos assim, bastante influenciada por posições políticas autoritárias. Bem. Então ela se posicionou de um jeito muito ofensivo, no sentido de ofender mesmo, de desconsiderar a diferença. Então ela colocou coisas nada a ver, digamos assim, muito ofensivas, sobre posições políticas de pessoas que sempre se manifestavam ali também, dava para ver o que elas pensavam. Então isso gerou uma reação de uma pessoa
que pediu para ela não postar mais aquele tipo de ideia ali, aquilo e tal. E a outra também apoiou, e aí deu uma quebra de comunicação. Aí eu escrevi algo lá, tentando puxar para uma visão mais neutra, né? Mais além e considerando as diferenças. As diferenças podem ser quaisquer diferenças, gente. Até mesmo essa, de uma pessoa ter uma ideia tão assim diferente que se torna ofensiva aos outros. E você poder acolher, inclusive isso numa pessoa, não acolher não quer dizer não se posicionar e não dizer nada, mas admitir que existem pessoas que pensam muito diferente, mas absolutamente diferente, e de forma até inclusive agressiva e ofensiva. Até mesmo isso se deve considerar que é diferença. É normal. Não é que é aceitável no sentido de que, primeiro, você não tem como impedir que isso ocorra, né? Porque as pessoas são o que elas conseguem ser. E outra, como você se comunica com alguém assim? Você corta a comunicação? Então, ou você entende o que ela está dizendo, entende o que está por trás da posição dela, emocional, mental, padrões sociais, culturais, políticos, etc. Você compreende isso e você consegue aí responder de uma maneira que leve a pessoa a refletir sobre a posição dela sem você precisar ser ofensivo com ela também. Porque caso contrário começa logo uma briga verbal ao invés de haver um diálogo. Entende? Então, isso se chama compreender o universo do outro, acolher no sentido de receber para entender e então responder sem que você precise deixar de lado o que você percebe da realidade, mas trazendo de uma maneira que faça ponte, como depois no comentário que eu coloquei, quando você, num diálogo, você pega as ideias de outra pessoa e você faz uma caricatura das ideias da outra pessoa e leva ao ridículo as ideias da outra pessoa. Você está num debate e numa guerra de argumentação, você não está num diálogo, você está criando um abismo e não uma ponte. Mas se você pega o que a pessoa diz e você argumenta baseado no que ela está dizendo e você mostra onde, no que ela está dizendo, existe algo que você percebe de outro modo, para você mostrar esse outro modo, você está dialogando. Né? Mesmo que você saiba que talvez a pessoa não esteja tão interessada em entender e queira simplesmente agredir verbalmente. E descredenciar quem pensa diferente dela. Mesmo que você entenda isso é parte do que ela está mostrando sobre ela, entende, gente? Esse é o nosso problema, é um melindre pessoal que leva a uma reatividade defensiva que interfere na comunicação. Com a ideia do yoga, é você acolher mesmo quando a pessoa está nitidamente usando uma argumentação bem fraca, inconsistente em termos assim literais, né? E o que ela está ocultando apenas uma intenção de agressão. É muito mais emocional do que racional essa fala. Você acolhe isso também, porque isso é parte do que ela está dizendo, entende? Você não vai, não, essa pessoa não está sendo racional, ela está querendo agredir. Como se isso não fizesse parte do que ela está dizendo. Isso é parte do que ela está dizendo. Acolhe o que ela está dizendo isso. Ela está querendo agredir quem pensa diferente dela. Por quê? É preciso entender o universo dessa pessoa e responder de uma maneira que você possa levar ela a considerar o que ela diz, tomar consciência e de repente compreender quanto é desnecessário, quanto é, digamos assim, o ideal seria isso, ela conseguir se enxergar como é desnecessário agredir o outro para estar seguro no seu modo de pensar. Normalmente, quando alguém agride desse modo, é pela sua própria insegurança no que pensa. E o receio de que mais pessoas pensem diferente dela. Então, ela quer logo alertar para que ninguém pense aquilo. E ela faz uma postagem como aquela. Ou ela diz alguma coisa que vai ridicularizar
quem pensa diferente, entende? De uma maneira, assim, ofensiva até, agressiva. Desse modo, ela supõe que pessoas não pensarão mais assim e as que pensam vão estar levando, né, uma agressão. Tipo, você está fazendo uma catarse em cima de quem pensa diferente e talvez isto seja suficientemente forte para levar essa pessoa a dizer, pô, eu não posso pensar assim, é muito ridículo pensar assim. É uma tentativa. Mas você recebe uma comunicação assim, você está em contato com um do outro, você está em contato com aquilo que não está falando ali. O que está falando é a diferença, o que está falando ali é a condição psicológica e emocional dessa pessoa. A necessidade dela agredir, a necessidade dela fazer uma catarse, etc, etc. Gente, só que eu quero chamar a atenção para isso. Acolhe isso como parte da fala. Não considere a fala só as palavras. A fala é também o gesto, a fala é também a carga emocional das palavras. E a intencionalidade das palavras. Não só a literalidade da palavra. Então, a comunicação ela melhora quando a gente consegue ter essa abordagem. Quando você responde de uma forma que tem um grau de ofensividade, você já está basicamente fazendo o contrário do que é o sentido original da palavra comunicação. Você está querendo aumentar a diferença, reforçar a diferença. E dizer, de fato, nós não pensamos igual. Né? Quer dizer, você não está buscando ponte, você está buscando confronto. E nesse confronto você está se defendendo. E nesse confronto você está, de certo modo, também induzindo, né, que o outro mude de ideia e pense igual a você. Né? E se não mudar, pelo menos vai levar uma porrada verbal. Né? Mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que está acontecendo, na verdade. Então, aqui nós temos que levar em conta isso. Né? Um propósito. É muito importante a intencionalidade, o propósito. Né? Certo? Propósito. O propósito, ele pode até, inclusive no propósito, pode até ter uma palavra dura, por exemplo, uma palavra, né? Mas que tem um propósito amoroso, tem um propósito de construção. Tem um propósito. Como seria um propósito de construção? Seria, então, por que ela é dura, então? Ela tem um propósito de desconstrução, quando ela é dura, geralmente. Mas é uma desconstrução que visa uma construção, ou seja, um nascimento de uma outra maneira. Então, tudo bem, isso aí está tranquilo. Tá? Ok? A comunicação é para servir o outro. Deixar que... O que é esse servir? Esse servir é atuar de uma maneira que a energia que sai dessa palavra possa limpar aquilo que está atrapalhando a comunhão, a unidade. O servir mais alto que alguém pode ter é de acordar a luz no outro. Não é verdade? É o seva mais alto. É quando na sua ação você ajuda a luz do outro a aparecer. Mas como assim? Você ajuda a obscuridade desaparecer. Você tira as nuvens da frente. Às vezes a palavra é dura, porque às vezes essa dureza é para retirar as nuvens da frente. É como Nietzsche fala, ele filosofa com um martelo. A palavra é o martelo que quebra e que faz aparecer, como um escultor, faz aparecer a obra de arte. Né? A obra de arte é a luminosidade de cada um. E o martelo é aquilo que tira tudo aquilo. Como um grande escultor que fala assim, como é que ele fez aquilo? Ele falou que aquela figura já estava ali, ele só facilitou para que ela aparecesse. Né? Então o martelo ele vai desconstruindo. Né? Então às vezes a palavra dura é uma palavra que desconstrói o que está sendo obstáculo ao surgimento. Então o seva, o servir, ele precisa ter esse sentido, e tem um sentido amoroso no servir, né? O servir sempre tem um sentido de consideração. Considerar a existência do outro, gente. Considerar o outro que está ali. E considerar esse outro, mais que tudo, como o não tão outro assim, como o de onde emerge o outro. E aí nós temos um outro que é apenas um território que está entre o e o mesmo.